Olá, você que nos acompanha, você que está com o programa Eureka, Eureka no ar, há 19 anos. Para nós, uma satisfação imensa. A série de hoje, nessa programação, é justamente a série Enem Tô Aí. Enem Tô Aí, com as presenças dos dois historiadores que estão conosco. Professor Oswaldo! Como é que estamos, meu amigão? Tudo bem? Tudo bem? Professor Toniolo está aqui também, cumprimentar, saudar os amigos. Senhores, suas boas-vindas ao programa de hoje. Olá, a todos. Viemos falar um assunto que havíamos prometido em um programa. Gravamos, somente eu e o Oswaldo, sobre a Carta de Vargas, a Carta Suicídio de Vargas. Sim, e que é um assunto, dos mais importantes até hoje da política brasileira, né? Sim. A gente pode pensar na política brasileira a partir de Vargas e antes de Vargas, né? Ainda, mesmo hoje em dia, depois de todos esses anos, nós ainda temos essa presença forte de Vargas e de toda a aura que ele representou, né, em termos de figura carismática e emblemática de seu tempo, né? Apesar de toda a situação vivida por Vargas nos seus últimos anos de governo ali, no 53, 54, hoje, nenhum político se atreve a falar mal de Vargas. Justamente, o varguismo é uma situação que remonta ao século XX com grande força. Curiosamente, no século XXI, a parametrização que há de se fazer são outras duas lideranças, que são recentes e que também colocaram seus ismos na política brasileira. Mas o varguismo inevitavelmente deixou essa marca, como deixou o homem da vassourinha. Exatamente. Como deixou Jânio Quadros. Jânio Quadros também deixou uma marca, mas não foi tão grande a ponto de dizer assim que existem os janistas por aí. Não, isso já se dissolveu, se dissipou. Já o varguismo ainda está no consciente e no inconsciente de muitos. E veja, eu costumo até comentar, que a própria historiografia em si, ela tem uma simpatia por Vargas, né? Tanto que a Revolução de 30, como efetivamente eu deveria chamar a Revolução de 30? Eu deveria chamar de golpe de 30, né? Afinal de contas, havia um governo eleito mas que o termo golpe derrubado. não é utilizado mas com tanta o termo força. golpe não é utilizado. Até por uma simpatia que se tem ainda, a própria historiografia em relação a Getúlio. E nesse sentido, justamente o que nós prometemos, é trazer um pouco a respeito do que foram as cartas de Getúlio quando do suicídio dele. E eu estou falando em cartas e eu gostaria que você, Toniolo, nos explicasse por que eu estou falando em cartas. Justamente, a gente fala Carta Suicídio de Vargas, mas existem duas cartas de Vargas, uma manuscrita e uma datilografada. O jovem que está escutando aí não é digitada, é datilografada, né? Máquina de escrever claro, mesmo. a datilografada é um pouquinho mais longa, tem ali um final um pouco mais, nós vamos mostrar aqui, emblemático, Porque essa imagem que nós estamos falando de Vargas aqui, ele criou essa imagem pela forma que ele nos deixou, Ele se suicidou e isso dá uma marca muito grande para ele. O que seria hoje Vargas se ele tivesse aceitado o golpe que tinham armado contra ele, ele tivesse renunciado ou tivesse sofrido o golpe? Qual era a imagem que teríamos hoje de Getúlio Vargas? Sim, e é importante a gente construir um pouco a figura dele, É uma figura que se estabelece por, inicialmente, 15 anos no poder. Primeiro, como, digamos assim, como governante a partir de um golpe, Ele se estabelece a princípio de uma forma ilegal, digamos. Aí nós vamos ter de 34 a 37 ele legalmente posto no poder a partir de uma nova Constituição que foi feita, a Constituição de 34, até me faz lembrar daquela nossa... Dê uma olhadinha nesse programa, que nós conversamos sobre as diferentes constituições, e depois de 37 até 45, quando ele se coloca como... num regime totalitário como um ditador no Brasil. Sim. E aí o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, faz toda a construção da imagem de Getúlio como figura carismática, emblemática, aquele que vai angariar toda a simpatia e admiração cega da população. O nosso estudante, para quem nos acompanha, essa reflexão que os professores fazem nesse momento, o professor Marcelo Toniolo, o professor Oswaldo Siqueira, é de extrema relevância para você observar nos concursos vestibulares, porque Vargas sempre é um assunto recorrente,
e ele é reconhecido, não importa se você fará o vestibular para a Universidade Estadual ou mesmo para as federais, ao TFPR, lembrando, você que está aqui em Curitiba, no Paraná, bem da verdade, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná retomou agora em 2023 os seus concursos vestibulares. Fez no primeiro semestre e o fará agora para o final do ano. Então, no final do ano, nós temos 3 provas grandes, por assim dizer: Enem, o FPR e o TFPR, nessa linha de abrangência. Fora as estaduais também. Para você de outros estados que nos acompanha, mesma parametrização. Vargas é importante. Me permitam só citar, nobres colegas, uma das emoções que tive. No Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de viver um ano no Rio de Janeiro, mas muito pequenino. Então as lembranças são pequenas, elas fogem sempre. Mas tempos depois sempre retornando ao Rio de Janeiro. E numa dessas visitas, não muito recente, temos aí alguns anos, estive no Palácio do Catete. E no Palácio do Catete, a visita ao quarto, aos aposentos de Vargas, que continuam preservados, ela é possível. Naquela época em que estive lá, era possível. E era uma tarde muito sol, agradabilíssima no Rio de Janeiro, aquela região disposta. E o curioso foi ingressar e ver a modéstia do ambiente. Um ambiente pequeno, a banheira de Vargas, uma banheira pequena. No banheiro em que ele ali esteve, a cama que ainda está posta, claro, você não pode acessá-la, mas ela está posta ali. E naquele momento em que eu fiquei em pé, eu quis ficar um bom tempo naquele quarto, nos aposentos, pensando, refletindo, a janela estava aberta, e fiquei imaginando o conflito que aquele homem viveu em agosto de 54, claro, antes disso, mas necessariamente, refletindo sobre o que seria a sua vida e o porquê essa decisão final, que é o extermínio da existência para deixar uma marca. Que marca era essa? Então, por isso Sim, é e fascinante. essa tua reflexão foi muito importante, Marlos, porque justamente ela nos introduz no próprio contexto das cartas que nós vamos olhar. E sempre lembrando, né, essa imagem dele foi tão bem construída que depois, né, Tonelo, nós tivemos o movimento do queremismo. Sim, Né, no final. e toda a Os representatividade. opositores se Né? aproximam dele, né? Olha a importância dele continuar no governo naquela transição da abertura democrática na Constituinte de 1946, que também assunto de alguns programas Exatamente. que gravamos Imagens, senhores, vamos ver imagens. Mas vamos lá. Vamos colocar aí, então, a carta de Getúlio. Vamos nessa? Vamos colocar aí, pode nosso amigo Eduardo aí colocar para nós. Isso, beleza. E aí, toca um pouquinho para o próximo slide. E aí vamos para a carta em si, que é a carta de suicídio de Getúlio, podemos conversar sobre isso. E aí eu gostaria de fazer a leitura e meus amigos vão me ajudando na análise. Sim, Pode ser? Por favor. Vamos lá, então. Da Júlia, eu vou ler a carta da Júlia. Vamos lá. Eis que lerei a carta. Deixo a sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela magnidade de rancorosos e gratuitos inimigos. Interessante, eu poderia transformar ele por fake news, né? Sim. Poderia mudar ali por fake news, né? Ele sofreu vários fake news mesmo naquele momento. E aí segue. Rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Então, justamente, né, tudo que se armou, né, Tonelo, em torno da tentativa de tirá-lo do poder mais uma vez. Porque vamos lembrar, ele sai em 45, ele renuncia em 45, em 50 ele volta como presidente, e aí todo um processo para derrubá-lo de novo em 54. Né? Agora tem uma coisa que eu sempre gosto de comentar de Vargas, aquela frase, aqui se faz, aqui se paga, né, encaixa certinho com Getúlio Vargas. Por quê? Ele, durante os primeiros 15 anos de governo dele, ele trabalhou muito bem em imprensa, ele criou alguns, hoje vamos lá, fake news, o medo do comunismo, algumas articulações ele teve no governo. Vamos lembrar que ele desrespeitou... Você está falando do passado, não de 2022, 2023, esse pavor do comunismo. É isso, né, Tonelo? Isso. Mas ele já criou, intentou em 35, mas foi sufocada rapidamente. Em 37 não tinha nenhuma intenção de implantação do comunismo, mas ele cria. E aí ele desrespeitou 2 constituições. É o chamado Plano Corey, né? Corey, isso.
O que acontece? Era um plano falso. Suposto plano, né? Falso plano. Falso, né? Que o Brasil corria o risco de ser tomado pelos comunistas. E aí, em 54, ele era taxado de comunista. Né? Veja só. Ele mesmo, a imprensa que ele utilizou durante os 15 anos muito bem, a seu favor, né? Nunca um presidente tinha sido tão como é que diz, perseguido pela imprensa quanto ele na década de 50. Né? Hoje nós temos outros presidentes sendo bem E perseguidos. só ressaltando, essa carta que eu estou lendo é a carta manuscrita, porque Isso. normalmente Isso, que bom, nós bom. temos nos livros de história, tudo bem, é a carta que foi Datilografada. datilografada, né? Eu, como sou mais moderno, ia dizer Digitado. digitado. Isso aqui é porque mais jovem. eu sou mais Não. jovem. Nós estamos falando dos anos 50, professor Eu sou Oswaldo. mais jovem, eu ia dizer digitada, a datilografada. Então é importante que Isso. essa carta é aquela que normalmente você não tem acesso. Exato. E tem uma coisa, o Getúlio Vargas, ele detestava datilografar. Então algumas pessoas falam, olha, a carta realmente que Vargas escreveu é a carta manuscrita. A datilografada já foi uma carta recheada ali que um jornalista teria datilografado. O jornalista confirma que foi ele que datilografou a carta, mas ele não confirma que fez alterações. E também que momento que ele datilografou a carta. Em que instante, Né? que período? Em que instante. Antes ou depois, né? Isso. Vamos lá. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não defenderam nas posições que ocupavam a felônia de hipócritas e traidores a quem beneficiei, com honras e mercês. A insensibilidade moral de sicários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra a minha pessoa. E destaquei esse ponto importante de novo, Sim, né? novamente. Nós temos toda a percepção aí de uma construção que foi feita a partir de todos aqueles que eram opositores Sim. a ele, né? E ele trabalhou muito bem isso nos primeiros 15 anos de governo. A opinião pública, é isso que eu comentei. A imprensa, né, ele trouxe para ele e aí ele foi trabalhando e aí sofreu o revés nesse momento aqui. Marlos, só para ajudar. Diga, manda. Felônia e sicários. Os sicários são indivíduos mercenários, por assim dizer, né? São, talvez o termo assassino de aluguel seja um pouco pesado, né? Mas é assim como algumas situações definem. O sicário é esse perseguidor implacável que efetivamente encontrará alguém para eliminar, para exterminar. A felônia seria como um traidor. Sim, entra no indivíduo que é um dissimulado, para também não usar uma expressão tão forte, ele é um dissimulado porque ele dissimula na sua frente uma posição, quando a bem da verdade, aí é que encontrava-se o ambiente político, a bem da verdade ele faz todo um engendramento pelas costas para prejudicar. E vale lembrar que o Getúlio Vargas ele faz um governo, ele tenta compor no governo dele. O ministro da Agricultura pertencia ao UDN, Sim. que era o partido opositor a ele. E o Ministério da Agricultura é extremamente importante. Ele se dizia muito ligado ao PTB, mas deu um ministério somente para o PTB, que é o Ministério do Trabalho. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Fazenda, ele deu para o PSD, que é um partido também que foi criado sob sua supervisão. Né? Compor uma frente política, seria? Ele compôs, né? Mas o que aconteceu é isso que muitos se expressam na carta. Quando ele compõe, que ele pensa, olha, agora eu consegui, né, me equilibrar no governo. Não mas era mesmo bem assim... Né, Senhores, nós temos que fechar esse bloco. Deixa para o próximo. Claro. Vamos só chamar o nosso bom intervalo culturalíssimo. E depois, no segundo bloco, retomamos, porque o assunto é muito relevante para você que é nosso estudante, para você que é nosso estudante que acompanha e se prepara para as provas de final de ano. Agora, reta final, o olhar nosso é o olhar já para o segundo semestre, a retomada das aulas ali no desfecho de julho e seguindo adiante para que você, final de julho, começo de agosto, setembro, outubro, 3 meses assiduamente estudando ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e redação. Intervalo cultural, já voltamos. Olá você, segundo bloco do programa Eureka. Você que está conosco, lembre-se, hein? Sempre tem esse encontro conosco. Você nos encontra em FM e AM, na Rádio Educativa, FM 97.1 AM 630 e nos encontra pela TV.
e você, nesse encontro diário pela TV e também nos finais de semana, pode ter acesso às várias áreas de atuação. A série de hoje é a série Enem Tô Aí, professor Marcelo Toniolo, que aqui se encontra, professor Oswaldo Siqueira, nossos titulares de história da equipe, junto com o professor Renato Mocelin, são os nossos 3 titulares da área de ciências humanas, claro, o professor Laércio de Mello, são os associados deste programa e sempre nesse encaminhamento. Retoma, professor Oswaldo, qual é o assunto? Vamos lá então, nós estamos falando do suicídio de Getúlio. Sim. E a partir daí, das cartas que ele deixou. Porque, na verdade, como o Toniolo estava comentando no bloco anterior, foram 2 cartas. Uma datilografada, que está presente nos livros didáticos de maneira geral, e você já deve ter olhado alguns trechos dela, e a outra, que nós estamos dando uma primeira olhada agora, que é a carta que foi manuscrita, né, por Getúlio. Sim. E que está onde, efetivamente, Toniolo? Na fundação, né? Na Fundação. Getúlio Vargas. Ambas as cartas encontram-se na Fundação FGV. Getúlio Vargas. E com amplo acesso. Amplo acesso, né? Dentro dali do Isso. próprio. Então tá. Vamos lá, vamos seguir em frente? Isso. Então, voltando aí aonde eu parei. Se a simples renúncia ao posto a que fui levado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Esse trecho eu acho muito importante. É bem importante. Acho muito importante, né? Porque ele fala, inclusive, não me deixaria, os meus inimigos Isso. não me deixariam tranquilo. Então eu devo agir em prol de mim, mas também em prol do povo brasileiro. Que ele vai Isso. seguir. Ele não vai poder descansar. Exato. O que eu entendo é que o estado psicológico de Vargas era tão profundamente incontornável para ele mesmo, porque esse trecho revela, primeiro, ele se assenta na questão, eu fui eleito. O sufrágio, Sim. voto. Ele foi eleito. E então ele entende assim, eu tenho essa tutela, eu posso agir, mas os inimigos não me deixam agir. Então eu poderia renunciar e ficaria bem, mas não ficaria porque eles continuariam a me provocar. Não é bem verdade isso, e só os anos mostrariam, mas naquele momento eu creio que ele estava tão abalado emocionalmente, tão fora de si do contexto, que ele parte para o caminho sem volta, que foi justamente o suicídio. Nós temos que lembrar que ele já tinha acho que 73 anos nessa época, né? E não podemos ser anacrônicos. Na década de 50, a expectativa de vida do povo brasileiro era muito baixa. Há 70 anos, né? Já estava bem assim. Já estava bem acima. Né? Não podemos olhar uma pessoa de 73 anos, 75 anos hoje e fazermos uma analogia. Olha, Vargas estava, né, desta maneira no período, né, que conduziu à sua morte. Então o desgaste físico, o desgaste psicológico dele estava muito grande. Sim. E uma coisa, Vargas era ele por ele mesmo. A força política dele vinha dele. Né? Então se ele não tem força para ir até o povo, para discursar, para tentar reverter aquela situação que ele estava vivendo ali de golpe, né, ninguém ia protegê-lo. Eu acho que esse ponto que você colocou é fundamental. O Vargas, ele era a própria instituição. Isso. Mas que aí o cara é que nós tinha. voltamos Ele era a própria força política. Oswaldo, né? mas é que voltamos àquela máxima. O varguismo estava instituído. Hoje nós temos, no século XXI, 2 ismos nesse momento, na política brasileira, que deixam essa marca e as paixões exacerbadas de um lado ou de outro. É efetivamente que nós, se formos olhar um comparativo, ao pensarmos no varguismo e pensarmos no lulismo, nós temos 2 forças importantíssimas. E eu acho que essa análise que você está fazendo é muito importante, Marlos, da seguinte forma também. Agora nós temos 2 ismos. Sim. Né? No período de Getúlio, não havia o ismo opositor a ele. Fato. Haviam os opositores, mas um ismo em relação a ele não havia. Né? Lacerda não representava isso de forma nenhuma. Né? Nenhum outro, nem o Carlos Lacerda, que no final das contas vão ter a história da Rua Tuneleiros, né? O atentado da Rua Tuneleiros, nem ele representava essa força. Enquanto ismo, né, digamos assim, Vargas estava sozinho. Porque nesse episódio, professor Toniolo, vale a pena nós referendarmos. Agora, em 2023, nós estamos completando 10 anos das manifestações de 2013, que para muitos estudiosos, e nós nos deitamos sobre isso também para estudar, muitos estudiosos da sociedade e da história refletem que as manifestações que começaram pela passagem de ônibus, é claro que elas se mostraram, não eram só os 20 centavos, não era só a passagem de ônibus. O país estava eclodindo em 2013. 10 anos depois, nós temos o reflexo dessa
tomada de posição da direita brasileira. Mas não uma direita que sempre existiu, mas uma ultradireita radical, conservadora e problemática. Por quê? Porque ela traz à tona uma série de situações inquietantes. E aí você tem os ismos aflorando. Exatamente. Sigo? Sigo. Vamos Segue. lá. Pode seguir. Vamos para o próximo slide aí? Vamos lá? Mais um. Isso. Ô, joia! Mas tal renúncia daria apenas ensejo para, com mais fúria, perseguirem-me e humilharem-me. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas A elite. privilegiadas. A elite. Ele está criticando a elite. Quer dizer, é muito bem construída a carta, né? Sim, Sem dúvida, a muito bem. elite. Ele escrevia muito bem, É. ele sabia jogar com as palavras. de uma Ele forma falava boa. muito bem, né? Sim, Ele falava muito bem, ele tinha uma sim, oratória discurso. muito boa e ele aproveitou isso, claro, no momento da carta, né? É. Tanto que estamos aqui lendo essa carta que é um marco, né? Isso, né, vai fechar ali toda a história dele e vai, né, tirá-lo da vida e colocá-lo na Quer história. dizer, esse ponto, tornei-me perigoso aos poderosos, É, né? E às castas privilegiadas. Ele dá o recado completo, né? sim, Daqueles que não estariam com o povo, ele estava. exato. Né? A imagem nacionalista dele, tanto que os militares que estavam próximos a Vargas eram chamados nacionalistas e os demais eram entreguistas. Né? Os que tentavam derrubá-lo eram os entreguistas e os que estavam ao seu lado eram os nacionalistas. Após a sua morte, né, o povo realmente se revolta, quebram os veículos do O Globo, né, que era o jornal O Globo hoje, a gente conhece mais o jornal O Globo, o povo se revolta e aí demonstra, né, toda a popularidade que Getúlio Vargas ainda tinha, mesmo diante, né, daquele fracasso que ele demonstrava que chegou ao suicídio. Né, infelizmente. Exatamente. Vamos lá? Vamos Por adiante? favor. Velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor. Não dos crimes que não cometi, Inocência. mas de poderosos interesses que contrariei. Também importantíssimo trecho, Sim, né? sim, sim. Não dos crimes que não cometi. Né? Duas negativas, se eu me permita, linguisticamente. Por favor. Analisando o discurso, duas negativas. Não dos crimes que não cometi. Então, ele já está, ele está afirmando, eu não cometi nada. Não é por isso que eu serei punido, que eu estarei diante do Senhor. Ou seja, aí ele já está enunciando, eu cometerei o suicídio, eu exterminarei a minha vida. Olha, mas de poderosos interesses que contrariei. Ora, porque se opunham aos próprios interesses nacionais. Ora, porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes. De novo, ele se colocando na posição de pai dos pobres e dos trabalhadores. Que há a máxima, o carimbo, o rótulo que ficou com ele. Sim. Exatamente. E é interessante nós pensarmos no porquê da figura do pai, né? Eu costumo comentar muito, às vezes, por que da figura do pai? Porque o pai é aquele que te acarinha, é aquele que te protege, de maneira geral, né? Aquele que te acarinha, aquele que te protege, mas também, em outros momentos, é aquele que é severo e duro com você. E aí mostra os dois Getúlios, o Getúlio presidente e o Getúlio ditador, né? Exatamente. Exato, né? Que era a imagem dos 15 anos de Getúlio lá, né? Exatamente. Caiu a caneta, professor Oswaldo. A caneta do professor Marlos caiu, gostaria de pedir. Já pegou de desculpas volta. Aqui. É uma canetinha um pouco pesada. Só Deus sabe da canetinha. Da caneta. Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o sangue do inocente sirva para aplacar próximo a slide, né? ira dos fariseus. Isso aí. Exatamente. Agradeço aos que de perto ou de longe me trouxeram o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. E veio. E veio. E veio. Não, e por favor, comenta esse e veio. Ao veio, que ele se refere? que o povo ele ia cobrar, porque ele foi a primeira vez que ele foi presidente da República eleito em votos diretos. Vamos dizer que ele deu um golpe em 1930, em 1934 ele é eleito por uma constituinte, né? Não Biônico. Biônico. Essa expressão né? é muito interessante. E aí, em 37, ele toma o poder e carrega até 45. A oportunidade dele sair presidente eleito nos braços do povo foi em 50. Exatamente. E ele sabia que o povo não ia, que o povo ia cobrar, né? Ia cobrar isso. Né?
Bom, vamos lá. Fechando a carta? Agora podemos ir para a carta datilografada, né? Isso, pode ver, Né? veja a maneira temos- que encerra essa primeira carta e a maneira que encerra a segunda carta. Professor Exato. Oswaldo, finalzinho do programa, tem que Vamos lá. acelerar agora. Mas a gente pode fazer um outro programa sobre essa carta também. A gente Isso. pode fazer um outro programa sobre essa carta também, porque é Fica- interessante a gente pensar nessa carta num contexto maior. Mas vamos dar Fica uma... com essa primeira parte. Vamos dar uma seguida aqui. Vamos seguir. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadearam sobre mim. Não me acusam, insultam. Não me combatem, caluniam. E não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. O perigoso dessa mensagem assim enfática é colocar os dois polos. O que ele está dizendo? Ele faz com que exista o choque. Então, ele defende os pobres e por isso ele está sendo culpabilizado, porque ele contrariou, como ele mesmo disse, interesses de poderosos. Então, ele necessariamente divide o Brasil entre os ricos, os bem ricos, os poderosos e os modestos aos quais ele serviria e foi impedido de servir. É claro que a palavra martírio, para você que nos encontra, ela está colocada ali, martírio. Tanto que ele vai até, no decorrer da carta, usar a palavra holocausto. Sim. Que ele Sim. coloca o sangue dele em holocausto, Holocausto. né? Mas é importante também Essa ressaltar... versão é a versão datilografada que ela é a que a gente Exato. conheceu na escola. Né? E é importante também ressaltar como, apesar de se colocar como defensor dos pobres e, né, dos humildes e tal, ele sempre se manteve numa posição de equilíbrio, né? Sim. Entre a elite em si e o pobre. Ele sempre teve ali nessa posição de equilíbrio entre a elite e o trabalhador, sempre se equilibrando, né? É extremamente astuto. Para tanto um benefício a um quanto benefício Sim. a outro, né? Para manter a estrutura do poder que ele precisava. E para nós equilibrarmos o horário, nós temos que fechar o programa. Mas vamos fechar, mas assumimos o compromisso de continuar com a carta. Continuarmos com a carta. Assumimos o compromisso de continuar com a carta. Então veja, Bom. você que está estudando conosco, se preparando, eis aí um tópico, uma temática muito interessante nas ciências humanas, que é justamente o varguismo. Professor Marcelo Toniolo, muito obrigado. Obrigado. Professor Oswaldo Siqueira, muito obrigado. Agradeço. Série Enem Tô Aí. Acompanhe semanalmente, você tem esta série. Tem as outras séries também, a série Profissões, a série Escolhas, a série Atualidades e a série Fala Diretora, Fala Diretor, que aliás estreará com o professor Luciano. Não perca, então você terá a estreia da série Fala Diretor aqui nesse mesmo espaço. Muito obrigado, senhores. Programa Eureka, Eureka no ar, 19 anos em favor da educação brasileira. Até o próximo.